Beleza, rapaziada? Tranquilo? Então hoje agora nós vamos começar nosso capítulo 4, tá lá na página 55, unidade 2. O que a gente já viu até agora em filosofia? A gente viu o nascimento da filosofia, a importância dela, a utilidade da filosofia como um processo de indagação. Lá no seu portal eu botei uns slides lá atrás, né? Lembra? Que eu botei uns slides sobre o que é filosofia, sobre a importância do indagar, da crítica, de uma crítica positiva, de uma crítica negativa, dos juízos. A gente conversou sobre isso. Depois a gente falou da passagem do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, lá abandonando os deuses e começando a pensar racionalmente sobre as coisas. A gente conversou sobre as artes, né, falando da importância da arte, dos códigos que tem nas artes e como que aquilo também é um fazer filosófico. A gente, por último, conversou sobre o teatro grego, e aí a gente mostrou, isso foi a última aula, a gente mostrou como que a decadência do pensamento aristocrático nasce um novo viés de pensamento e como que o teatro teve importância no papel de formação humana, na formação da polis, do início da polis, ok? A gente viu mais ou menos isso. Agora a gente vai entrar nesse capítulo 4, que são os filósofos da natureza. Isso está da página 55 à página 59. A ideia inicial nossa é a gente ver alguns conceitos importantes que estão aqui dentro desse capítulo. A princípio, isso que a gente vai conversar aqui não está no seu livro. Então é um passo atrás que eu estou dando, na verdade não um passo atrás, né? Fazendo uma base para a gente entender o que são esses filósofos da natureza. Então a nossa ideia hoje é a gente pensar em alguns conceitos, dois conceitos que são importantes para esse momento aqui, porque se você olhar no seu livro, ele vai dizer sobre mudanças, sobre a ideia de transformação que a natureza vai fazendo, que vai acontecendo, e da multiplicidade, que vai se olhando para esses aspectos, e aí se começa a nascer esses filósofos da natureza, tentando entender, com distanciamento de uma explicação mítica, tentando entender como que a natureza aparece. Mais tarde, na próxima aula, a gente vai ver a ideia de physis, de arché. Então, são conceitos importantes dentro desse momento da filosofia, do nascimento da filosofia, do pensamento da filosofia, ok? Então, o primeiro conceito que eu quero ver com vocês é o conceito de realidade. Por que o conceito de realidade é realidade versus aparência? Por que esse conceito é importante para nós nesse momento? Porque quando esses filósofos da natureza observam a natureza, eles percebem que a natureza tem mudanças, percebem que na natureza tem transformações. E aí a questão se dá naquilo que é real. Então a realidade, o real, designa, via de regra, o ente, o ser, o que existe em oposição tanto ao que é apenas aparente, quanto o que é puramente possível. Então, o real é a ideia daquilo que existe em si, independentemente de nossa representação e de nosso pensamento. Então, o real é tudo aquilo que existe, que é real, conjunto de todas as coisas existentes. Depois, mais tarde, um pouquinho, vai aparecer a ideia de substância ligada à realidade, a ideia de substância. A ideia de substância é aquelas coisas que existem em si mesmas e que é a demonstração do que é real. Por exemplo, se você pega, essa é a observação que se faz
na natureza. Que você olha uma semente, a semente, ela se mostra como semente, mas ela tem um potencial enorme de se transformar numa outra coisa. Então, quando esses pensadores começaram a olhar para a natureza, eles viram ou tentavam achar qual é o que é o real, o que existe além das aparências, o que existe em si mesmo, independente de nossa representação e de nosso pensamento. É aquelas coisas que estão ali e que são verdades, ou que é o real das coisas que existem. Por exemplo, tem coisas que existem só no nosso pensamento. Eu já disse isso para vocês na sala de aula, né? Se a gente falar, por exemplo, sobre... se a gente disser assim, se eu disser para vocês, triângulo, você sabe que é um polígono de 3 lados. Quadrado, é um polígono de 4 lados iguais. Retângulo, circunferência. Você sabe o que é, mas essas coisas não estão na natureza. Elas são representações da nossa própria ideia. Então quando fala de realidade, a gente está dizendo do ente que existe em oposição tanto ao que é apenas aparente, quanto ao que é puramente possível. E essas questões foram levantadas por esses primeiros filósofos porque eles observavam que na natureza tinha mudanças, que na natureza acontecia transformações, que na natureza as coisas que eram, depois já não eram mais. E o que então se diz que é real? Que se diz que é a base do próprio conhecimento? Você tinha antes explicações sobre essas coisas a partir de ideias míticas, mas essas coisas agora já não davam mais conta, porque tinha um distanciamento já grande e começou-se a questionar essas ideias da realidade, ou as ideias dos pensamentos míticos e dos deuses. E eles queriam buscar então o que é a verdade, o que é que está, qual é a base do conhecimento. Esse que é o primeiro momento da ideia de conhecimento que se começa a se estabelecer. Você tinha um determinismo forte, sobrenatural, que se dava pelos deuses, e agora você entra num novo momento, que é um determinismo natural. O conhecimento vai se dar a partir de um determinismo natural, na busca do que é real, daquilo que existe, daquilo que é o conjunto de todas as coisas existentes e que não sofrem transformações, ou que ela é a causa porque gera todas as transformações. Então essa é a ideia primeira que a gente precisa entender sobre realidade. No seu livro, ele diz assim, lá na página 57, o problema que está no centro das reflexões dos primeiros filósofos é o problema da mudança e da multiplicidade. Estas tornam as coisas incertas, contraditórias. Se as coisas mudam, o que serão na verdade? Se uma coisa passa de branca a verde, é e não é branca. Se algo que era deixa de ser, resulta daqui que a mesma coisa é e não é. A mudança rouba consistência à realidade. Então, quando você tem mudanças na natureza, ela rouba o que é a realidade. Ela tira aquilo que é uma certeza. E essas são as primeiras indagações que os filósofos da natureza fazem, quando eles olham para as coisas e percebem que existem mudanças na própria natureza, que existem transformações na própria natureza, que uma coisa depois ela já não é mais daquele jeito, ela é uma outra coisa. A gente vai ver mais tarde que o Aristóteles vai chamar a ideia de potência, né? Que uma semente ela tem em si a potência de se transformar em outras coisas. Mas o que se buscava era a coisa em si, o que é o real, o que é a verdade. Então lá nesse próprio texto,
que está na sua página 57, no amarelinho assim, ele diz que o grego pergunta então o que são as coisas de verdade, isto é, o que elas são sempre por detrás de suas múltiplas aparências. Busca, para além da multiplicidade de aspectos das coisas, a sua raiz permanente e imutável, que seja superior e capaz de explicar a razão da sua multiplicidade. Então, é uma busca pela verdade. É uma busca pelo real. De um outro lado, você tem uma outra palavra, um outro conceito, que é o conceito de aparência. É o aspecto exterior de alguma coisa. Coisa que parece, mas não é. Mostra-se enganosa. Então é uma probabilidade. É um conhecimento imediato de uma coisa através do que nos chega pelos sentidos, a que atribuímos apenas um valor aproximado. Então a aparência, ela chega para nós e ela pode ser enganosa. Tem um filósofo mais tarde, que é no início da Renascença, do pensamento moderno, que é o Descartes, ele diz que você não pode confiar nos seus sentidos, porque eles nos enganam. Então você, por exemplo, que usa óculos, tem dificuldade com miopia, por exemplo, com olhar à distância, se você tira seu óculos, a sua visão pode te enganar. Se aquilo é grande, é branco, é preto, ela fica nublada, porque as aparências enganam. A gente não pode confiar nesses nossos sentidos e a gente atribui então apenas para eles valores aproximados, quando a gente depende do lugar onde a gente está e como a gente olha. Então, a busca dos primeiros filósofos, que são os filósofos da natureza, é essa busca pela verdade, o que é a coisa em si. Consegue me entender isso? Você consegue compreender essa ideia de real? A natureza tem transformações, mas o que busca e o que eles observavam é isso, você tem mudanças, você tem transformações na natureza. E o que eles buscam é o que é o real, o que está por trás daquilo ali, o que é que acontece que mostra o ente, o ser na sua totalidade. Então ele diz assim, que daí o interesse fundamental da pergunta inicial da filosofia. Qual é a verdade de tudo isso? O que é a natureza ou o princípio de onde tudo emerge? As diversas respostas dadas a essa pergunta constituem a história da filosofia grega. Então a ideia de que olhar para aquilo e dizer o que é a verdade? Será que isso aqui é só aparência? Por exemplo, quando você vê um raio, o que é o raio? Aquilo é só uma aparência? De onde vem? Qual é a verdade por trás daquilo? Essa é o início de um pensamento filosófico, quando você sai das aparências e começa a buscar a verdade em si, o que ela diz que é verdade, ok? Então a gente tem esse conceito e essa ideia de aparência, que é o significado que vale ou obscurece a realidade das coisas, de tal modo que esta só pode ser conhecida quando se transpõe a aparência e se prescinde dela. Então conhecer significa libertar-se das aparências. Conhecer significa você buscar aquilo que é real. Você conhece isso nas relações humanas, O próprio texto bíblico, por exemplo, de quando Davi foi escolhido rei, um texto clássico, quando Samuel chega na casa do pai de Davi, Jessé, o primeiro irmão de Davi aparece, Samuel olha e diz, esse é o homem, porque era bonitão, grandão, cheiroso. E o que Deus diz para Samuel? O homem olha o exterior, a aparência, eu olho o coração. Essa é a ideia, que a gente tem que transpor a aparência, prescindir dela, para que a gente possa se libertar e conhecer a realidade. Esse foi o grande ganho, início do pensamento filosófico e o aparecimento dos primeiros filósofos, que a gente vai ver lá, o Tales de Mileto, Pitágoras e outros mais que a gente vai ver na próxima aula, os filósofos da natureza. Mas é importante a gente entender essa necessidade, nesse transpor de um pensamento mitológico, de um afastamento de um pensamento dos deuses,
de que governavam todas as coisas e que a gente explicava a natureza e os efeitos da natureza a partir de um determinismo sobrenatural, olhando para o mundo, o conhecimento era dado a partir dos deuses. Então, quando você explicava as coisas, você explicava a partir dos deuses. Isso a gente vê na história dos indígenas brasileiros, por exemplo. Você explica os efeitos da natureza ou os efeitos na vida humana a partir dos conflitos dos deuses. Isso é quebrado, começando então uma formação de cidade e tentando olhar para a natureza e buscar a realidade da natureza, apesar das suas múltiplas formas, de como que ela se apresenta na realidade. Essa é a ideia do início dos primeiros filósofos. Então, o problema que está no centro das reflexões dos primeiros filósofos é o problema da mudança e da multiplicidade. Que a mudança rouba a consistência à realidade. Que a mudança da natureza, as coisas que ora são e ora não são, que ora estão de uma cor, ora estão de outra, que uma hora ela é pequena, daqui a pouquinho ela é maior. Por que acontecem? Qual é a verdade por trás disso? Qual é a realidade das coisas? Essa foi o primeiro impulso de busca dos primeiros filósofos da ideia do conhecimento. Tem uma palavra que é importante para nós, é a ideia de epistemologia, que é a história do conhecimento ou a teoria do conhecimento, filosofia do conhecimento. Episteme é conhecer. Então, como o conhecimento se formava? Como disse para vocês, a primeira ideia de conhecimento se formava através de um determinismo sobrenatural. Os deuses explicavam. Quem eram os detentores, os pajés, os sacerdotes, os caras que eram responsáveis pela ciência religiosa. Agora a gente entra num outro momento, que é o momento de um determinismo natural, que é a busca da verdade através da realidade, numa questão que o problema é a mudança, a multiplicidade, que a mudança rouba a consistência da realidade. Então eu preciso observar e a pergunta é o que é a verdade, o que está por trás dessa verdade. Ok aí? Então, o grego ele vai perguntar o que são as coisas de verdade, o que elas são sempre, por detrás de suas múltiplas aparências. O que é que marca, apesar das múltiplas aparências, o que é que tem como base ali atrás fundamental? O que é que sustenta as mudanças? Ok? Então a gente precisa buscar essa ideia. Então, apesar de todas as mudanças, algumas coisas permanecem praticamente sem nenhuma alteração. Essa aí já é uma reflexão que a gente pode fazer, que tem algumas coisas que permanecem. A gente hoje vive um tempo de mudanças, né? De quebras de paradigmas. Tem um pensador que chama Thomas Kuhn, ele diz isso, né? Que a gente sempre tem um paradigma estabelecido e acontece uma revolução para se levar a um novo paradigma, uma nova maneira de se comportar. A gente está numa nova maneira. Essa aula que você está recebendo agora é uma nova maneira. E algumas coisas que daí surgirão depois desse processo todo, com certeza a gente vai ter mudanças. E mudanças no paradigma pedagógico. Eu não sei quais serão, não sou profeta nesse sentido, mas que vai ter, vai ter. Você pode ter certeza que algumas coisas vão mudar no aspecto de educação. Algumas implementações vão vir, mudanças virão. Espero que para melhor. Mas tem algumas coisas que praticamente permanecem sem transformação. Por exemplo, a vaidade, a desigualdade. A gente vê desigualdade agora. Você é privilegiado, você está em casa recebendo esse conteúdo via internet de rápida qualidade, mas nem todos têm isso. E a desigualdade continua. A busca pelo poder, liga a sua televisão e você vai ver uma busca desenfreada pelo poder, pelo próprio poder. A crueldade continua também. A crueldade você vê pelas fake news, né? Teve um cidadão que foi preso, um youtuber foi preso essa semana porque ele estava dizendo que achou a cura do coronavírus com cal. Então, algo que gera problemas à saúde, ele incentivando o uso disso, enfim.
E os sistemas de exploração, né? Continuam do mesmo jeito. A mordomia, que é o nosso ano, esse ano de conversa nossa é o ano da mordomia, e o ano da mordomia pressupõe que o homem poderia explorar a terra, mas não como a gente faz hoje, explorar o próprio homem, isso é feito do pecado. E essas são coisas que não mudam, né? São praticamente, continuam do mesmo jeito. Então que a gente precisa lutar contra isso. O que eu acho que é importante para a gente entender, e é uma ferramenta nossa aqui, que é a história providencial de Deus no mundo, e a gente enxergar que Deus controla todas as coisas. O texto lá de Isaías diz que o governo está sobre as suas mãos, sobre seus ombros, que Deus continua reinando e governando, e Ele é soberano sobre todas as coisas. E a história da filosofia e a história do conhecimento, ela também é uma história regida pela mão de Deus, guardada pela mão de Deus. E a gente precisa olhar a linha do tempo do pensamento filosófico. Eu gostaria rapidamente de passar para vocês as principais marcas desses pensamentos e dos períodos, ok? Então a gente tem a filosofia antiga, que vai do século VII antes de Cristo até o século VI depois de Cristo. A gente tem os períodos pré-socráticos, que são esses que a gente vai falar, dos filósofos da natureza. Depois você tem o clássico, Sócrates, Platão e Aristóteles. E a gente vai ter o período helenístico. O helenismo, você sabe que é a cultura grega se espalhando pelo mundo todo. E aí você vai ter o estoicismo, o epicurismo, o neoplatonismo. Não fica preocupado com essas palavras agora não, mas é só a ideia de que a gente tem a filosofia antiga. Então os temas que a gente vai ter ali, a gente tem a arqué, a origem primeira de tudo, o logos, o princípio de unidade, a lei fundamental do mundo, a physis, a busca da verdade, natureza e ética do homem, o bem, a alma, a virtude, começa a construção do homem. E nesse período a gente vai ver que tem uma saída, um transpor de um olhar explicando a natureza, e aí até aparecendo a ideia do homem já com Sócrates e Aristóteles e Platão. A ideia da ética do homem em relação à natureza. Então, no primeiro período, você tem a filosofia antiga. Depois, você tem a filosofia medieval, que vai do século II até o século XIV, depois de Cristo. Então, você tem o primeiro período, que são os patrísticos, os pais da igreja, dois nomes principais, que é Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho mais voltado para o platonismo e Tomás de Aquino mais para Aristóteles, e são eles que tentam adaptar a cultura grega, o pensamento grego, à religião, ao cristianismo. E é o período escolástico que é isso, né? Essa adaptação. Você tem o Tomás de Aquino, as questões da metafísica, que é além do natural, a relação de fé e conhecimento, os pais da igreja, Bíblia e a adequação entre cristianismo e filosofia grega, que eu estou falando para vocês, que é a ideia da escolástica. Depois você entra no moderno, na Idade Moderna, que vai do século XV até o século XVIII, e aí você tem o Renascimento, que é o aparecimento da dúvida metódica, aparece aí o nosso amigo Descartes, você tem a Reforma de 1517, e aí você nasce o racionalismo, o empirismo e o iluminismo, que vocês já devem ter ouvido essas expressões lá nas suas aulas de história, Thomas Hobbes, Locke e alguns outros pensadores dessa época aí. E aí, pensamentos, metafísica cessa, você tem uma passagem de um pensamento teocêntrico para um antropocêntrico, a razão aparece, origem do conhecimento, intelecto e experiência, inatismo e empirismo, e aparece o grande cara nessa época aí do pensamento, que é o Kant, que faz uma fusão entre esses dois pensamentos. Depois, a gente tem o tempo que a gente vive hoje, que é a filosofia, o momento histórico que é a contemporânea, que é do século XVIII até agora. Alguns já dizem que a gente já vai vivendo pós-modernismo. O fato é que a gente ainda está vivendo nessa época contemporânea. Algumas marcas têm, contudo, ainda esse consenso da ideia contemporânea, que aí vão surgir idealismo, voluntariarismo, positivismo, a gente viu lá em sociologia, marxismo, existencialismo,
enfim. E aí você tem o materialismo, o humanismo otimista, o individualismo existencial, é o que a gente vai vivendo mais o tempo agora e que muito provavelmente a gente está vivendo uma outra marca de transformação, que a gente vinha num processo muito grande de individualismo e agora a gente está sendo chamado ao viver social, ao olhar para o outro, e essa é uma marca que a gente precisa estar, muito provavelmente vai ser entrar em voga para nós agora. Então, finalmente, a gente vai voltar à ideia dos pré-socráticos, que o objeto de estudo não considera uma reflexão ou uma discussão sobre o ser humano. Eles priorizam a preocupação com a formação do mundo e do universo, a partir da compreensão da natureza e seus processos, rompendo com a tradição mítica e assumindo uma abordagem racional. Entendem? Qual é o nosso momento agora? Que a gente vai começar a ver. A gente vai começar a ver agora os pré-socráticos, filósofos da natureza, que o objetivo deles não é falar do ser humano, o objetivo deles é falar do processo de rompimento com a tradição mítica e assumindo uma abordagem racional em relação à natureza. Então você tem os questionamentos das teogonias e das cosmogonias. E a gente nasce então o que a gente chama de cosmologia, um estudo do mundo tirando deuses, tirando a figura mítica e olhando então de uma forma mais racional para a natureza. Então esse é o nosso passo de agora em diante, a gente começar a olhar esses filósofos da natureza. Eu gostaria que você olhasse então e lesse aí da página até a página 59 do seu livro e fizesse, tem lá nas suas descrições lá umas atividades que você faça do próprio livro. Beleza? Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Abraço no coração.